O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, a palavra forte que vem para nós nessa liturgia da palavra que acompanhamos, essa palavra final de Jesus: "Vós sereis as minhas testemunhas." Pedro, na primeira leitura, tem uma fala muito interessante. Pedro está fazendo o que nós chamamos anúncio querigmático. Ele anuncia o amor de Deus. Dá para nós a certeza que nesse amor de Deus nós somos salvos, somos redimidos para a vida eterna. Nos chama a conversão. E ele diz também, assim como no Evangelho, nisto nós somos testemunhas. Somos testemunhas justamente de ter vivenciado uma experiência profunda de fé. E esta experiência nós queremos que vocês também possam vivenciá-las. Chegar à fé pelo testemunho. Quem que testemunhou a fé na sua vida para que você pudesse conhecer o projeto de amor de Deus, o projeto de salvação? Sim, porque aquelas pessoas que fizeram essa experiência testemunharam a experiência feita. E através dos anos, meus caros irmãos e irmãs, outros foram testemunhando a experiência de Deus, até o ponto em que nós, como pessoas humanas, pudemos fazer essa experiência do testemunho que nos foi dado, também nós chegarmos à fé. Quem que poderia ter sido? A sua mãe? Seu pai? Sua avó? Seus avós? Seu catequista? Seus catequistas? Enfim, nós temos uma experiência aí que nos reporta
justamente a essa tradição dos apóstolos, a essa palavra de Jesus: vós sereis testemunhas de tudo isso. Esse é o terceiro domingo, liturgia do terceiro domingo do chamado tempo da Páscoa. Esses 3 domingos, meus caros irmãos e irmãs, do tempo da Páscoa, começando pelo domingo de Páscoa, semana passada lá, aquela experiência de Jesus que aparece, aquele episódio de Tomé, e hoje eles têm em comum essas 3 experiências que nos coloca e nos situa exatamente no domingo da Páscoa, no momento em que aquelas pessoas fazem a experiência de estar diante de Cristo ressuscitado. Esse evangelho de hoje, muito interessante, esse evangelho que nos é colocado, é sequência daquele evangelho do dia da Páscoa também, que os discípulos estão deixando pela manhã a cidade de Jerusalém, indo em direção à cidade de Emaús, ao lugarejo lá chamado Emaús. Jesus começa a caminhar com eles não reconhecem Jesus, e aí eles começam a conversar. Jesus vai fazendo uma leitura, digamos, Jesus vai fazendo uma interpretação da palavra de Deus, como ele diz ali hoje, tudo que se cumprisse, está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E Jesus faz justamente essa dinâmica de reinterpretar à luz do mistério pascal. Eles só vão reconhecer Jesus no final da tarde, quando Jesus senta com eles para tomar uma refeição, parte o pão, sinal da Eucaristia, e imediatamente eles reconhecem Jesus. Jesus desaparece e eles voltam ao encontro daqueles que estavam reunidos em Jerusalém e relatam a experiência. Diz lá o texto, um versículo antes de hoje, que eles começam a falar de Jesus ressuscitado. Aí eles dizem assim: não, de fato, Jesus ressuscitou e apareceu a Pedro. E é justamente nesse ponto que começa o evangelho de hoje. Diz lá, eles ainda estavam falando. E aí o trecho de hoje é muito interessante, se nós compararmos, por exemplo, com o evangelho de João, que narra esse encontro. É muito interessante porque ele dá aspectos diferentes daquela mesma situação. Mas o fundamental é fazer a experiência de estar diante de Cristo. Cristo ressuscitado, como sendo a luz que nos conduz a nossa fé. E tudo o que nós fazemos, meus caros irmãos e irmãs, em nossas vidas, a partir dessa experiência de fé. O convite de reflexão de hoje é justamente isso. Se nós voltarmos na fala de Pedro, aí na primeira leitura, ele está fazendo esse anúncio, né, do projeto de Deus, ele está fazendo esse anúncio da salvação, coloca para as pessoas do erro cometido, quando Jesus foi condenado, com a ajuda deles, e morreu na cruz, e fala da necessidade de uma verdadeira conversão para fazer essa experiência do acreditar. Só resgatando um pouquinho a primeira leitura da semana passada, falava dos primeiros cristãos, como eles eram unidos, como eles eram fraternos, que harmonia que existia entre eles, era um só coração, uma só alma, dizia o texto, e aí eles não consideravam seus tudo aquilo que possuíam, mas pelo contrário, vendiam e colocavam em comum a todos segundo a necessidade de cada um. E se fossem perguntar para eles por que eles faziam isso, a resposta era uma só: porque Jesus ressuscitou. E pela ressurreição nós alcançamos a salvação. E é disso que eles davam testemunho justamente da ressurreição de Jesus. O que significa dar testemunho? Quando que nós somos chamados a ser testemunha? Bom, em qualquer circunstância de nossas vidas, a gente vive uma experiência, a gente presencia um fato, nós sabemos por nós mesmos de algo,
E aí quando alguém vem perguntar para nós, mas nossa, o que aconteceu? Aí a gente vai falar, olha, aconteceu assim, eu estava aqui, aconteceu isso, eu vi isso, escutei aquilo. Não é assim. E os discípulos dão testemunhos da experiência do Cristo ressuscitado. Bom, partindo daí, meus caros irmãos e irmãs, por que diz aí o texto? É muito interessante, se a gente comparar os textos dos evangelhos, coloca assim, olha, alguns não acreditaram. Olha a experiência de Tomé semana passada. O texto de hoje fala também. Os outros textos falam dessa dificuldade de acreditar, dificuldade de reconhecer Jesus. O que nós precisamos para vencer esta barreira? Interessante se a gente pegar lá Maria Madalena, quando ela faz a experiência, a primeira que faz a experiência do ressuscitado, no primeiro momento ela achou que estava vendo jardineiro. Quando o Pedro mesmo, depois ele volta, vai pescar, o Jesus se aproxima para falar, para pedir lá se ele tinha alguma coisa para pescar, Pedro também não reconhece. Ele acha que é um entendido em pesca, que está falando, dando dica, olha, joga a rede para esse lado. O que nós precisamos, meus caros irmãos e irmãs? Pedro fala para nós a necessidade de conversão. Mas o que significa esta conversão? Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, é aprender a interpretar tudo à nossa volta a partir da dimensão da fé do Cristo ressuscitado, que numa verdadeira conversão transforma o nosso coração. Vou falar de uma outra maneira. Nós interpretamos a nossa vida e tudo que acontece, muitas vezes a partir de nós mesmos. E dificilmente, ou na maioria das vezes, se consegue, na verdade, um despojamento para interpretar numa dimensão de fé. Alguns chegam na situação de só entender, só assimilar, ou só aceitar se de alguma coisa ele ganha. E aí que vem a questão. Olha, se for bom para mim, aí então eu vou compreender, eu vou entender. Olha, se eu ganhar alguma coisa, aí de fato faz sentido para mim. Se de fato eu vou ser favorecido, então eu vou de fato aderir. E aí eu não estou falando de favorecimento, ganhar, nada ilícito, nada ilegal, nada moral. Não, justamente o contrário. No dia a dia, a gente só consegue incorporar, num dia a dia a gente só consegue entender se nós ganharmos alguma coisa, se for benefício para mim. Agora, se tiver renúncia, se tiver abrir mão, se tiver necessidade de um despojamento, se tiver necessidade de eu me doar, se for necessário partilhar, aí já começam as dificuldades. E é justamente nessa dimensão, meus caros irmãos e irmãs, quando enxergamos o projeto de Deus, numa dimensão de um amor que dá sentido para nossas vidas, nós conseguimos reconhecer o Cristo ressuscitado. Quando colocamos muitas vezes o nosso eu na frente, nós não conseguimos identificar, reconhecer e assumir esse projeto de amor. Olha que fala João aí na segunda leitura, fortíssimo. Quem diz assim, eu acredito, mas não observa o que Jesus ensina, esse é um mentiroso. E nós sabemos exatamente o que Jesus nos ensina, e nos ensina a todo momento, viver a dimensão do seu amor. O Evangelho de Lucas destaca aí uma outra característica muito interessante, é Jesus que senta, que come junto lá, que está com fome, que pede comida. Ou seja, Jesus faz parte do cotidiano de nossas vidas. Em cada momento, em cada circunstância, nós somos chamados a abrir para a sua presença,
reconhecê-lo, quando nós conseguimos fazer um verdadeiro despojamento. A maior tentação, desde Adão e Eva, é justamente essa: colocarmos, meus caros irmãos e irmãs, no centro daquilo que nos interessa. E aí o nosso coração não se abre e, consequentemente, nós não fazemos a experiência do mistério pascal de Cristo. Não o reconheceremos, não o vivenciaremos no dia a dia de nossa vida. Então, fechando esse primeiro ciclo aí, 3 domingos, né? No dia do ressuscitado, semana que vem já é o domingo do Bom Pastor, no dia do ressuscitado, na presença do ressuscitado, fazer uma verdadeira experiência de fé transformadora para a nossa vida. Nós continuamos a missa no folheto, rezando.